E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós iremos falar sobre o rei do rock and roll. Se você acompanha a área de negócios, já deve saber que a biografia é uma parte essencial para compreender o sucesso de algumas pessoas. E com esse objetivo nós iremos analisar a biografia de Elvis Presley. Se você é novo nesse canal, seja muito bem-vindo. Aqui nós falamos sobre os diversos temas relacionados à área de administração. Assim, se inscreva nesse canal para que você possa receber novos vídeos e também deixe o seu like. Assim o YouTube vai compreender a relevância desse conteúdo e repassar para outras pessoas. Também nos siga nas redes sociais e acesse o nosso blog. O link está aqui embaixo na descrição. Nascido em 8 de janeiro de 1935, Elvis Aaron Presley, ele teve um parto um pouco difícil. O seu irmão gêmeo ele nasceu natimorto. Dessa forma, ele foi criado como filho único. Elvis ele era filho de Vernon Presley e de Gladys Presley. O nome do seu irmão era Jesse. Seus pais lhe deram uma educação diferente do que acontecia naquela época. É que eles ensinaram que ele deveria respeitar todas as pessoas, independente da sua cor, da sua raça, do seu sexo ou da sua religião. Nós estamos aqui falando dos Estados Unidos em um período onde existia grande segregação racial. Então, era um tipo de criação diferente. Ele ainda cresceu no meio dos destroços de um furacão que atingiu os Estados Unidos no ano de 1936. Naquele momento, o país ele passou por uma transformação. É que naquele momento, tanto a população branca quanto a população negra, eles deixaram suas diferenças raciais e passaram a viver em paz naquele momento, justamente para poderem superar aquela crise. Cabe ressaltar também que o estado do Missouri, nesse período, ele era o centro do racismo nos Estados Unidos. Uma curiosidade, durante a sua primeira infância, o pai de Elvis ele foi preso, acusado de estelionato, assim como seu tio, que era o irmão da sua mãe. Daí, a sua família ela foi despejada e eles foram morar na casa dos pais de Vernon. Em 1941, Vernon ele é libertado. Cabe aqui ressaltar que Elvis, durante a sua infância, junto com a sua família, frequentavam a igreja da Assembleia de Deus. Isso teve grande influência na sua formação, inclusive na sua formação musical, visto que ele fazia parte do coro da igreja, do coral da igreja. Em 1945, Elvis ele participa de um concurso em uma feira de talentos no Mississippi e ele ganhou em segundo lugar. O prêmio dele foi $5, mais poder participar das outras atrações. E no seu aniversário, no ano seguinte, ele desejava ganhar uma bicicleta. É uma parte confusa porque em algumas partes da história dele, em algumas fontes dizem que ele queria ganhar uma espingarda. Em outras falam que é uma bicicleta. Eu decidi usar aqui como a bicicleta. Mas se você tiver outra informação, pode deixar aqui embaixo nos comentários. Mas ele queria ganhar uma bicicleta ou a espingarda, no caso, e a sua mãe decidiu convencê-lo a ganhar um violão. E ele o convenceu e ele decidiu aceitar. Ele aceitou ganhar o violão. Em 1948, a sua família se muda do estado do Mississippi para o estado do Tennessee, em Memphis, na cidade de Memphis. E ali eles viviam em condições bastante precárias. Justamente por viver em condições precárias, Elvis ele teve que trabalhar para ajudar a sua família. E então ali ele trabalhou como lanterninha no cinema e também como caminhoneiro. Em 1958, ele conclui os seus estudos. Agora aqui vai uma observação. Elvis ele tinha um estilo próprio. Olha o que fala aqui na sua biografia. Ele gostava de usar lenços no pescoço, casacos esportivos, camisetas chamativas e óculos escuros. E o seu visual, ele não agradava a população da época, não agradavam as pessoas porque elas eram conservadoras. E o seu apelido no time de futebol era de Miss Presley. Uma outra coisa interessante é que Elvis ele não era aceito entre os brancos porque era um jeito diferente no qual eles colocavam esse
nome fazendo referência ao sexo feminino, e o seu estilo para os brancos era garboso, e para os negros era um traje. Ou seja, ele não se inseria em nenhum grupo social. Aquela criação que ele teve de não fazer distinção não acontecia com ele. Em 1953, ainda trabalhando como motorista de caminhão, Elvis ele decidiu ir na Memphis Records, uma gravadora, para gravar um CD, um disco, na verdade, para dar de presente para sua mãe. E ali ele gravou esse disco e a outra cópia ficou com a gravadora. E no arquivo ali da gravadora, na cópia que ficou a seguinte mensagem: bom cantor de baladas, manter contato. Ou seja, era uma observação de que possivelmente no futuro a gravadora poderia contratar Elvis para gravar. Em 1954, Sam Phillips, dono da Sun Records, ele estava em busca de um cantor para interpretar a canção Without You. Ele costumava dizer que ele queria encontrar um cantor que fosse branco, que tivesse uma voz de uma pessoa negra, porque ali estaria um novo sucesso. Ele dizia que esse negócio era de $1 bilhão. E por que ele dizia isso? É porque ele entendia que existia um mercado que era ainda inexplorado. É que as pessoas negras naquele período, elas, como viviam em uma segregação racial, elas não tinham espaço, elas não tinham mercado e não tinham fama. Que os brancos, que eram donos daquele poder midiático, teriam, elas não dariam esse espaço. Então, só uma pessoa branca com uma voz negra poderia abrir as portas para as pessoas afrodescendentes. Ele também compreendia que estava havendo uma diferença no cenário musical no sul dos Estados Unidos, ali no sul do Mississippi. Era algo que ele ainda não sabia dar nome, era uma mistura do blues com a sonoridade do gospel. Agora eu tenho que abrir um parêntese aqui. Eu tenho que falar quem é Sam Phillips. Sam Phillips começou a trabalhar como engenheiro de som em uma rádio do Memphis em 1945. Em 1950, ele abriu a sua gravadora Memphis Records. Ele acreditava que qualquer pessoa poderia gravar um disco por apenas $4. Naquele mesmo ano, ele fundou a Sun Records. E ali, quando Elvis, aos 19 anos, ele bateu na porta da gravadora pedindo uma oportunidade para gravar a música, chamou a atenção de Sam Phillips. Lá nos dias 5 e 6 de junho daquele ano, de 1954, Elvis ele fez algumas tentativas para gravar algumas músicas. Nada estava dando certo. Sam Phillips ele até achou que ele estava perdendo o tempo dele. Mas, durante o intervalo das gravações, Elvis ele começou a brincar com a música chamada That's Alright, Mama. Essa canção ela já era antiga, tinha cerca de 10 anos atrás. E ela era do cantor negro Crudup. E nessa canção, Elvis estava fazendo algo diferente. Ele não estava cantando como um branquelo sulista dos Estados Unidos e ele também não estava cantando como um negro. Na verdade, ele estava misturando os estilos musicais do country e do blues. E isso chamou a atenção, porque era diferente. Como resultado, Elvis ele gravou o compacto do seu disco com as músicas That's Alright e Blue Mook and Tank. E aí, 2 dias depois de gravar o vídeo, foi colocado na rádio pelo disc jockey Bill Phillips. E é interessante que ali a sua música ela foi colocada no programa de rádio e quando ela foi colocada, o telefone da rádio começou a tocar sem parar. Durante aquele dia foram cerca de 100 ligações pedindo para eles repetirem a música e ela foi tocada somente naquele dia 6 vezes. E a partir daí começava a fama de Elvis Presley. Elvis, ele, com seu jeito novo de cantar e diferenciado, ele acabava encantando as plateias. E em 1955 ele foi trabalhar na RCA Victor, porque as suas canções ali, elas também foram um sucesso. As suas apresentações, elas fascinavam o público. Ele começou a ter aquelas pessoas eufóricas atrás dele, coisa que não se tinha muito naquela época. E a grande virada na carreira dele foi quando ele participou do programa dos irmãos Dorsey
E ali ele lançou o álbum Heartbreak Hotel. Naquele ano, ele vendeu cerca de 9 milhões de cópias, um tremendo sucesso. E logo em seguida ele atuou no filme Love Me Tender. Agora vamos estudar um pouco o contexto da época. Apesar de todo o sucesso que Elvis ele estava fazendo e ele estava chamando a atenção das pessoas, ele não foi bem aceito pela sociedade como um todo. Lembra que aquele jeito diferenciado de se vestir dava a ele apelidos que buscavam diminuir a pessoa dele? Esse mesmo estilo ele trouxe para a sua carreira. Ele trouxe um estilo diferente do que existia. A forma de cantar, que era misturar o country com blues e um pouco do gospel, era totalmente diferente e chamava bastante atenção porque não existia na época aquilo. Então, as suas apresentações, elas eram inéditas em relação ao que existia na época. Mas o seu jeito de cantar, o seu jeito de se vestir e o seu rebolado, eles incomodaram bastante as plateias, principalmente aquela parte conservadora. Quando ele participou de um programa chamado Grand Ole Opry, que era um programa de rádio muito bem sucedido do mercado country, ele ouviu a seguinte frase: "Não fazemos músicas ninja por aqui. É melhor você voltar a dirigir caminhão." Os clérigos da época denunciaram Elvis por ele estar cantando jungle música. Era um estilo de música lixo, que acabava influenciando negativamente as pessoas mais jovens. E na televisão, ele também sofria uma espécie de censura. Ele aparecia nos programas de televisão da época, mas apenas da metade do corpo para cima. Não mostravam o corpo dele como um todo, porque eles não poderiam mostrar a dança dele. Mostrando assim que existia, apesar de todo o sucesso, existia uma resistência àquele novo cantor que estava estourando nas paradas de sucesso. Eles se recusavam de mostrar o seu rebolado. Mas por que tudo isso estava acontecendo? Vamos compreender um pouco dessa época. Os Estados Unidos ele tinha acabado de sair da Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial. E o mundo também tinha acabado de sair dessa Segunda Guerra. Até então, os pais e os filhos eles tinham o mesmo produto musical. Então, o que os pais escutavam, os filhos também escutavam. Quando Elvis ele chegou, ele criou um nicho de mercado que era para um público mais específico, que era o público jovem, que, por sua vez, como não existia, acabava incomodando os mais velhos, porque ele estava dançando na televisão, aquilo não existia até então. Nem os cantores, que eram considerados os mais maluquinhos, se atreveriam a dançar nos seus shows. E quando ele começa a rebolar, aquilo chama tanta atenção que modificou a forma como os jovens eles pensavam naquela época. Ele era a própria personificação do anti-autoritarismo e foi a primeira pessoa a levar para a televisão o jeito sexy, o estilo sexy de se apresentar. O jeito sexy, a sua beleza e a sua voz negra e o seu jeito negro de cantar incomodava a sociedade que até então ali estava estabelecida. E a gota d'água, eu posso dizer que aconteceu quando perguntaram se ele pretendia se casar. Todo mundo pretendia se casar, todo mundo tinha que casar. E ele respondeu da seguinte forma: "Para que comprar uma vaca se posso tomar o leite atravessando a cerca?" Tudo isso estava fora dos padrões americanos. Adam Vito ele faz o seguinte comentário na The Elvis Encyclopedia: "Antes de Elvis, a música ela era um negócio para adultos e feitos para adultos. Depois dele, a música passou a ser feita e consumida para os jovens." Isso é para você entender como ele causou uma ruptura no show business. Ele, além de fazer toda essa ruptura, ele também foi responsável por popularizar a música negra para os brancos, que era tudo que o Sam Phillips queria. Alguém que fosse branco e tivesse uma voz negra, que fizesse com que abrisse esse mercado. E ele fez isso. Mas ele também levou outras coisas, como o seu rebolado. E como o seu rebolado ele era tido como sexy, ele levou o sexo para os palcos. Tanto que o seu rebolado era conhecido como The Pelvis. Assim, Elvis ele mudou a história, ele mudou a forma dos jovens pensar a sociedade até então ali como ela estava estabelecida. Ele mudou como as pessoas pensavam sobre a independência do país,
sobre como elas pensavam a religião e os valores eles foram mudando a partir daí. Existe um documentário na internet que é um documentário por Priscilla Presley, eu vou deixar o link aqui para vocês no card ou aqui embaixo. Ela fala que ele era acusado de ser um mau exemplo para as crianças e para toda a geração. Ali existem ali eles apresentam diversas capas de diversos jornais falando esses escândalos em torno do Elvis. E também mostra ali como os jornais ele questionavam o rebolado dele e se não era hora de parar ele. Se não era hora de parar com que ele rebolasse. E o que aconteceu? Como ele estava enfrentando muita resistência, ele precisava melhorar sua imagem. Sabe quando a empresa ela tem más atitudes, está envolvida em escândalo e ela precisa melhorar sua imagem e ela toma atitudes para isso? Foi basicamente o que o empresário de Elvis Presley fez. Ele foi convocado para servir o exército, porque todo americano ele é convocado, e ele poderia não participar por ser uma celebridade. Mas como uma jogada de marketing para melhorar sua imagem, ele foi participar do exército sem regalias. Ele ficou ali por 2 anos. Cabe ressaltar que foi nesse período em que ele serviu o exército na Alemanha em que ele conheceu a Priscilla Presley. Durante esse show ele não fez shows, ele apenas participava de sessões de fotografia, apenas com o objetivo de mostrar como era a sua vida militar. E antes de ir, ele deixou diversos compactos gravados e ele se recusou a receber tratamento especial, porque eles acreditavam que isso era muito bom para melhorar a imagem do cantor, e realmente foi. Cabe ressaltar que também no período em que ele viveu ali no exército, a sua mãe ela faleceu. E isso acabou refletindo no emocional dele. Ele nunca conseguiu recuperar da perda da sua mãe. Depois da morte da sua mãe, ele é transferido da Alemanha para uma base militar nos Estados Unidos. E quando ele retorna ao seu país, ele retorna ao cenário musical. Ele apareceu no programa The Frank Sinatra Show, de Frank Sinatra. E essa participação ela é muito importante porque ela apresentou Elvis para um novo público no quesito de idade. Ele também gravou filmes nesse período, o Viva Las Vegas e Fã em Acapulco. Em fevereiro de 1967, ele se casa com Priscilla Presley. Cabe aqui ressaltar que quando ele conheceu ela, ela tinha apenas 14 anos. Ele casou com ela quando ela tinha 17 anos. Ele estava na casa dos 33 anos quando casou com ela. E em 1969 nasce a sua filha, Lisa Mary Presley. Na década de 60, apesar dele ser muito bem reconhecido, ele aproveitou para expandir o seu público. Em 1973, ele se divorcia de Priscilla, alegando que era uma distância causada pelos shows. E entre os anos de 1960 e 1965, os seus filmes eles faziam um grande sucesso. Apesar de que eles eram bastante criticados. Os críticos eles falavam que a qualidade dos filmes era duvidosa, apesar da boa atuação de Elvis naquelas películas. Eles diziam que ele precisava de algo melhor, que ele precisava de oportunidades melhores no cinema. Assim, a sua atuação era elogiada, mas os filmes nem tanto. Em 1967, ele lança o seu divisor de águas. Ele lançou o How Great Thou Art, que era um disco que surpreendeu o mundo. É porque ele mudou o seu estilo musical. Até ali ele gravava somente músicas do estilo rock and roll. E ele gravou um CD gospel. E esse álbum ele surpreendeu o mundo também porque ele foi muito elogiado pela crítica. Ele foi um sucesso comercial. E todo o sucesso acabou rendendo a ele o Grammy, que é o Oscar da música. E durante os anos 67 e 68 ele também lançou álbuns bastante elogiados. Em 1968 ele se apresentou no especial Elvis NBC TV Special, que foi um mega programa, inclusive ele é muito elogiado até hoje. E foi aí que ele passou a ser aclamado pela crítica, assim como no disco gospel. Cabe ressaltar que seu empresário queria que ele fizesse uma apresentação mais conservadora por estar ali próximo da época do Natal. Mas ele fez uma apresentação contundente e marcante. E foi nesse show que é considerado quando ele atinge a maturidade artística. Em 1969, ele retornou aos palcos depois de ficar 8 anos afastado dos shows. E o local que ele escolheu para retornar foi a cidade de Las Vegas. Nesse mesmo ano, ele grava os seus últimos filmes. E cabe aqui ressaltar, os seus filmes eles já não faziam tanto sucesso comercial. Apesar da música fazer sucesso, os filmes já não eram tão relevantes como antes. E cabe ressaltar que nesse período ele estava enfrentando uma concorrência nova,
que eram os Beatles, e eles estavam disputando o público. Acontece que Elvis ele tinha envelhecido e estava procurando a mesma faixa de público. E os Beatles ele também disputavam aquela mesma faixa de público. Só que as pessoas que acompanhavam Elvis inicialmente, elas envelheceram. Naturalmente ele deveria procurar aquele mesmo público. E por isso ele também teve um período de queda nas vendas. Não fazia tanto sucesso comercial como antes. Ele enfrentava uma crise. Tanto que essa concorrência incomodava tanto ele, que ele enviou uma carta para o então presidente Nixon, pedindo para ser um agente do FBI. E é interessante porque nessa carta ele queria denunciar algumas coisas. Entre elas, ele queria denunciar os nomes que estavam influenciando a juventude da época contra o governo. Cabe ressaltar aqui que nessa época os Estados Unidos eles estavam enfrentando a guerra contra o Vietnã e contra o racismo. E nessa carta Elvis critica os Beatles, acusando deles estarem influenciando de forma negativa a juventude. E ele acusava os Beatles de estarem ganhando dinheiro nos Estados Unidos, levarem esse dinheiro para a Inglaterra e lá na Inglaterra eles fazerem uma propaganda contra os americanos. E ele também acusou a banda de estar influenciando os jovens de forma negativa e de que eles eram desleixados. O que ele estava fazendo nada mais era usar as mesmas armas que usaram contra ele para fazer a manutenção de poder. Se no passado queriam manter uma estrutura de sociedade, acusavam ele de uma coisa e agora ele usava os mesmos argumentos. E o que aconteceu? Anos mais tarde, quando a história ela veio à tona, o baterista Ringo Starr, ele chegou a declarar que Elvis ele queria banir os Beatles dos Estados Unidos. Ele nem precisou se dar esse trabalho, porque naquele mesmo ano de 1969, os Beatles eles chegariam ao fim. Mas Elvis ele acabou ganhando o título de agente federal honorável do presidente Nixon e um distinto do FBI. Ele saiu muito feliz com a coleção como ele queria. E depois disso, cabe ressaltar, ele não fez nada do que ele declarou para o presidente Nixon. E que depois ele renunciou ao cargo presidente depois do escândalo do Watergate, quando se descobriu que o presidente Nixon ele usava práticas de espionagem contra os seus adversários políticos. Já no auge da sua carreira, Elvis começou a apresentar problemas em relação à sua saúde. Ele estava acima do peso, ele era viciado em remédios controlados. E ele também evitava aparecer em público. O seu último show ele aconteceu no dia 21 de julho de 1977. E foi na cidade de Los Angeles. Em 16 de agosto de 1977, Elvis ele foi encontrado morto dentro de sua mansão por a sua noiva na época. E a causa da sua morte foi um ataque cardíaco causado por uma arritmia cardíaca. E o resultado imediato do seu falecimento foi o esgotamento dos seus discos. Em 5 dias ele vendeu 8 milhões de cópias. Posteriormente, a sua casa ela foi transformada em um local de visitação, ou seja, foi transformada em um local de turismo. E ela recebe cerca de 500 mil pessoas por ano, sem contar que ela contribui com cerca de 150 milhões de dólares por ano para a cidade de Memphis. E alguns dados depois da morte de Elvis são referentes às vendas dos seus discos. Em 2007, ele alcançou a marca de 1 bilhão de discos vendidos pelo mundo. Ele teve cerca de 150 álbuns e singles certificados com ouro, platina e multiplatina. Ele ganhou, ao longo de sua carreira, 3 Grammys. Só no ano de 2006, Elvis vendeu cerca de 1 milhão de cópias de discos e ele faturou cerca de 27 milhões de dólares. Atualmente ele tem pouco mais de 11 milhões de ouvintes no Spotify. E essa é a história de Elvis Presley. No próximo vídeo nós iremos analisar as lições que nós podemos aprender com a sua biografia. Dessa forma, se inscreva no canal para receber o próximo vídeo e também deixe o seu like, assim o YouTube vai compreender a relevância desse conteúdo e repassar para outras pessoas. Aproveite e nos siga nas redes sociais e acesse nosso blog. Nós nos vemos em breve. Até mais!